Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério completamente incumbido com a pregação da Palavra de Deus, com a ministração e proclamação do supremo propósito do nosso Senhor, conforme nos é revelado na Bíblia Sagrada, sobretudo nos 27 livros do Novo Testamento. É por isso que a cada sábado nós estamos aqui neste mesmo canal e neste mesmo horário ministrando essa palavra que é rica e poderosa para salvar, para curar, para libertar, para transformar e, sobretudo, para edificar para Deus a sua igreja, um povo exclusivamente seu e de boas obras que irá reinar com ele durante o reino milenar. Nós queremos estender aqui o nosso convite para que, além deste programa, vocês possam também ter comunhão conosco em uma de nossas igrejas, aqui em Taguatinga. Todos os domingos, às 18 horas, nós estamos aqui ministrando na nossa sede a palavra de Deus e sendo ministrados, certamente, pelo Espírito Santo, porque nós nos reunimos em o nome de Cristo, tendo Cristo como centro e então pregando a palavra de Deus, falando essa palavra que certamente tem nos renovado, tem nos abençoado. Nós temos crescido nesse entendimento, crescido em vida, e assim a igreja do Senhor está se preparando para a sua segunda vinda. Também às quartas-feiras, a partir das 20 horas aqui em Taguatinga, nós também temos o nosso estudo. Agora estamos estudando o livro do Apocalipse, temos aqui um estudo sistemático deste livro, a começar do capítulo 1, vamos assim até o capítulo 22, passo a passo, ali contemplando as principais profecias deste livro maravilhoso. Portanto, você que ama a palavra escatológica, a palavra profética, você que é um estudioso, você que é um líder, você que é um pastor, sejam vocês todos um nosso convidado especial para estar conosco às quartas-feiras, estudando este livro maravilhoso e sendo edificados. Também na nossa extensão ministerial em Planaltina, conforme está aí no seu televisor, o endereço da nossa extensão lá em Planaltina, em que o Bispo Fernando Rodrigues, todos os domingos, a partir das 19 horas, está ali se reunindo com os irmãos, está ali pregando a palavra, ministrando a palavra, tendo comunhão com os santos daquela região. Portanto, vocês, irmãos de Sobradinho, de Planaltina, do Colorado, da circunvizinhança, são todos os nossos convidados especiais para estarem ali com o pastor Fernando a partir das 19 horas, todos os domingos sendo edificados. E os irmãos de Goiânia também têm acesso ao nosso ministério, porque em Goiânia também temos uma extensão ministerial para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Está aí no seu televisor o endereço da nossa extensão em Goiânia, em que o Bispo Giovanni, também todos os domingos, a partir das 19 horas, está aí ministrando essa palavra, está aí falando a palavra de Deus, certamente tendo comunhão com todos os santos. Lembrando que amanhã é o segundo domingo do mês e, portanto, tanto em Planaltina como em Goiânia, a reunião acontecerá pela manhã, às 9 horas, porque é o Partir do Pão. Nessas duas extensões, o Partir do Pão, a Ceia do Senhor, acontece no segundo domingo de cada mês. Portanto, se você tinha planos de ir a Planaltina ou em Goiânia amanhã, deverão ir na parte da manhã às 9 horas, celebrarem com os nossos irmãos o pão e o vinho, conforme Jesus assim nos ensinou. Eu quero também deixar registrado aqui o nosso endereço de e-mail, que é um e-mail que foi aberto para atender aos nossos telespectadores, você que acompanha este programa. pergunta@devoltapalavra.com, um e-mail que já está funcionando, já está aberto para receber suas perguntas, para receber suas considerações, certamente perguntas e considerações referentes à Bíblia Sagrada, sobretudo à sã doutrina que
que se encontra no Novo Testamento. Na medida que vocês nos mandam essas perguntas, nós então vamos dinamizar este programa, começando dentro de poucas semanas, agora um novo formato. Para cada pergunta que vocês nos mandarem, então um programa para considerar à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, essa pergunta, de maneira que não importa o que eu acho, o que você acha, ou o que acham a respeito desses temas. O que importa é o que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem a nos falar sobre isso. Portanto, está aí a oportunidade. Dentro de algumas semanas, vamos começar esse novo formato. Você vai nos mandar essas perguntas, já pode começar a mandar hoje. Mande-nos perguntas relevantes, perguntas importantes, que tenham alguma importância, não para você particularmente, mas para o corpo de Cristo, para que assim, à luz da Bíblia, nós possamos interagir mediante as perguntas que vocês nos enviam e nós daqui respondendo a esses questionamentos. Então aguardamos pelas perguntas de todos vocês em o nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus neste momento, porque chegou o momento da ministração da palavra do nosso Deus, uma palavra equilibrada. Pega a sua Bíblia, porque você deve conferir aquilo que nós vamos dizer na Escritura. Depois de nós falarmos então sobre a salvação de Deus, que é uma salvação plena, porque é uma salvação que resolve os problemas judiciais do homem, tanto quanto seus problemas orgânicos na sua natureza, agora estamos falando sobre o reino milenar. Ora, por que falar sobre o reino milenar após falarmos sobre a salvação? Este é um ponto crucial que eu preciso que você que está em casa nos acompanhando preste bastante atenção, porque ao falarmos de salvação e de reino, sobretudo sobre o reino milenar, que será a manifestação do reino de Cristo sobre toda a terra, nós equilibramos dois pontos muito importantes da Escritura Sagrada. Por um lado, ao falarmos de salvação, falamos de uma obra de Deus, de uma ação de Deus, baseada completamente nos méritos de Cristo, que se fundamenta na base da graça de Deus, na base do favor imerecido. Quando nós falamos de salvação, lembre-se dessa palavra, graça. Lembre-se que graça quer dizer, literalmente, inicialmente, um favor imerecido, o que significa que ninguém alcança a salvação de Deus porque obteve alguns méritos ou porque teve alguma justiça própria ou alguma participação. Pelo contrário, a salvação só é possível para aquele que não a merece. É por isso que ela está na base da graça, do favor imerecido, conforme Romanos 6:23. É por isso que a salvação é certamente um dom gratuito. Então a Bíblia nos fala sobre a graça, sobre a fé, sobre a misericórdia e, portanto, nos fala nesse aspecto da salvação gratuita de Deus, que muitos confundem com as obras humanas e confundem com as obras que os homens praticam em nome de Deus e para Deus. Ora, as obras falam-nos de um outro aspecto da verdade que não é a salvação. Nos fala do direito, então, de reinarmos com Cristo durante o seu reino milenar, porque esse reinar com Cristo é um galardão, é uma recompensa, é um prêmio que os santos vencedores receberão por ocasião da segunda vinda de Cristo. Esse reinar com Cristo, conforme está aqui no livro do Apocalipse, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, nos diz assim: ao vencedor, observe o que diz a Bíblia, é ao vencedor, é aquele que vencer. Aqui o Senhor está dizendo à igreja de Tiatira, Ele está dizendo às igrejas, no sentido de que a igreja ao longo do seu eixo histórico teve muitas degradações, teve muitos desvios, teve muitas apostasias, de maneira que agora o Senhor clama à sua igreja dizendo: ora, aquele que vencer esta ou aquela degradação, esta ou aquela apostasia, este ou aquele desvio, este que vencer. Ele explica esse vencedor, que guardar
até ao fim as minhas obras. Ou seja, aquele que proceder segundo as obras de Cristo, guardando-as no coração e expressando-as mediante o seu viver, este vencedor, diz a Escritura, a ele será dado a autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Olhe para mim por um momento, você, meu irmão, que assiste a este programa, considere em nome de Jesus. Quando diz desse direito de reinar com Cristo sobre as nações na terra durante o reino milenar, é dito que somente aquele que vencer, aquele que guardar até ao fim as obras de Cristo, receberá este privilégio. Por quê? Porque não está este privilégio na base do favor imerecido. Pelo contrário, é na base do merecimento. Lógico, não é um merecimento em si mesmo, mas é um merecimento em virtude desses santos terem se apropriado da graça de Deus, terem se apropriado do poder do Espírito Santo, terem se apropriado da palavra de Cristo e, em consequência, não amaram as suas vidas mais do que ao Senhor, o que os levaram então a se entregar, a se doarem, a se darem ao Senhor nesta obra dele aqui na terra antes da sua segunda vinda. É por isso que entender a questão do reino é de fundamental importância para que você possa projetar a sua vida segundo a vontade de Deus. E talvez alguém pergunte, pastor, eu nunca ouvi falar a respeito desse tal de reino milenar. O que é o reino milenar? Vejam, quando Jesus Cristo ele inaugurou aqui na terra a sua igreja, veja, a igreja do Senhor estabelecida, instituída, inaugurada mediante a regeneração pelo Espírito e o batismo no Espírito Santo, essa igreja constitui na terra o reino dos céus. Lembram lá que o próprio João Batista e mesmo Jesus Cristo declaravam: o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo? Pois bem, quando João Batista falava da aproximação do reino dos céus, e o próprio Cristo dizia que o reino dos céus estava próximo, falava então da igreja na terra enquanto esse reino de Cristo. É o reino dos céus nos crentes, é o próprio Deus reinando e governando o coração da sua igreja, daqueles que foram redimidos. Entretanto, ao olharmos hoje para a terra e para os homens e para a igreja, nós não vemos esse reino. Ora, é certo que o reino, ele não vem com visível aparência, já dizia Jesus lá no livro de Lucas, no capítulo 17. Tanto é que hoje nós olhamos e esse reino está dentro do homem, ele está dentro do nosso espírito, nós os que cremos no Evangelho, e portanto, ele não pode nesse tempo ser visto ainda. Entretanto, a Bíblia diz que no dia que Cristo voltar, em sua segunda vinda, este reino que hoje está dentro de nós, ele será manifestado. É importante nós sabermos disso. Em Lucas capítulo 19, por exemplo, quando ali Jesus Cristo fala a parábola das minas, ele diz que certo homem partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino. Fala de Cristo que voltou ao Pai, voltou para os céus na sua ascensão, depois da sua morte e ressurreição, e ele foi tomar posse desse reino com o fim de voltar. E é dito que quando ele voltou, então ele recompensou, ele premiou, ele galardoou a seus servos que andaram e fizeram segundo a sua vontade, fazendo com que um reinasse sobre 5 cidades, outro reinasse sobre 10 cidades. E eu pergunto, por que Jesus narrou ou contou-nos esta parábola da vinda do Filho do Homem, que então vem para reinar neste reino do qual ele tomou posse e agora ele compartilha a autoridade desse reino com os seus servos? Por qual motivo? Quando você olha aqui no capítulo 19, e eu quero que você olhe para que você considere a verdade à luz da Bíblia, veja o que o próprio Jesus nos diz, capítulo 19, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas,
Jesus propôs uma parábola. Presta atenção. Visto estar próximo de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então os discípulos e a própria multidão tinham a impressão de que o reino de Cristo havia de se manifestar imediatamente. Jesus querendo então mostrar para eles que essa manifestação não seria imediata, narrou a parábola dizendo que a manifestação só se dará com o retorno do Filho do Homem dos céus. Ou seja, ele foi aos céus, ou seja, como diz o texto, partiu para uma terra distante. No seu retorno, portanto, é que esse reino será manifestado. O reino milenar, portanto, é a manifestação do reino dos céus, que hoje já existe na igreja, mas que existe de maneira oculta, porque ele não vem com visível aparência, mas logo esse reino hoje na igreja, esse reino oculto, ele vai se manifestar sobre a terra. E para tanto basta que você confira o que diz, por exemplo, o livro do Apocalipse, no capítulo 5, veja como a Escritura nos declara expressamente essa verdade, aqui no versículo 10 que diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Veja o restante do texto. E reinarão sobre a terra. Então eu quero que você, meu querido irmão em Cristo, você, minha irmã em Cristo, você que ama a Deus, você que ama a sua palavra, você que é um crente no Evangelho, você que tem no coração esse desejo de realizar e fazer e cumprir com a vontade de Deus, entenda, você não deve estar lutando pela sua salvação, porque essa luta pela salvação é uma luta vã, porque nada pode o homem fazer ou realizar para ser salvo, uma vez que a salvação está na base da graça, do dom imerecido. A salvação, na verdade, está na base dessa graça, por isso ela é um dom gratuito de Deus. Então eu vejo muitos crentes lutando diariamente, constantemente, para serem salvos. Essa luta, ela tem que deixar de existir para que você descanse, na verdade, nessa graça de Cristo, para que você descanse nesse amor do nosso Deus que nos salva gratuitamente. Que você tem que ouvir as palavras de Cristo dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então descanse com respeito à salvação. Pare de buscar aquilo que já te foi dado gratuitamente. Mas isso não nos deve levar, certamente, a uma negligência. Pelo contrário, você deve olhar que há sim uma busca, assim, uma carreira proposta. É verdade que existe um caminho do discipulado. É preciso que nós estejamos atentos como servos de Deus, olhando para a manifestação do seu reino, quando então nos é dito que reinaremos sobre a terra. Não é uma questão mais de salvação, é uma questão de reinarmos com Cristo sobre a terra. Basta que você compare, por exemplo, aqui o capítulo 2 de Apocalipse, versículos 26 e 27, que acabamos de ler, que fala que os vencedores reinarão sobre a terra, com Salmos capítulo 2, ali no versículos 5 e 6, quando diz que o Filho, o Cristo de Deus, também vai reinar sobre a terra com cetro de ferro. Cristo vai reinar sobre a terra. Os vencedores reinarão sobre a terra. Apocalipse 5,10 diz: e reinaremos sobre a terra. Há um reino de Cristo sobre essa terra. Não pense você que Cristo vem, nos leva para o céu, para morarmos no céu para sempre e tudo estará acabado. Não! Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Eu quero que você contemple com seus próprios olhos o momento em que a palavra profética descreve a segunda vinda de Cristo. Capítulo 19, versículo 11. É nesta porção em que nós encontramos a narrativa profético-escatológica da segunda vinda de Cristo. É aqui que se narra com detalhes o momento em que o céu se abre. Diz: vi o céu aberto,
E eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então aqui nós temos a segunda vinda de Cristo. Ele está retornando e os santos vencedores que foram arrebatados antes da grande tribulação retornam com ele. Isso está de acordo com Zacarias capítulo 14, versículo 5, que diz que virá o Senhor e todos os seus santos com ele. Não são os anjos, são os santos. São aqueles, como diz o capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7 e 8, são os santos que certamente procederam em conformidade com a justiça de Deus. São os atos de justiça dos santos que os fazem certamente dignos e merecedores de voltar nas nuvens do céu com o Senhor para a terra onde reinarão com ele. Tanto é que, acabando aqui essa descrição, essa narrativa da segunda vinda, veja o que se segue. Olhe na sua Bíblia, capítulo 20, versículo 1 em diante. Então, vi descer do céu um anjo. Tão logo Jesus desceu, tão logo então houve ali o Armagedon, tão logo é dito que o Senhor aprisionou a besta e o falso profeta e os lançou vivos no lago de fogo. O que aconteceu? Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Capítulo 20, veja o versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Leia na sua Bíblia, olhe na sua Bíblia, Satanás será preso por 1000 anos. Eu sei que existe aí uma corrente de teologia, de escatologia, que diz que o diabo já está preso desde sempre, ou melhor, desde a morte e ressurreição de Cristo. Ora, se o diabo está preso todo esse tempo, então nós não sabemos mais o que significa este capítulo. Até porque o capítulo 20 começa com um então. Este então é uma palavra que cria uma dinâmica no texto, demonstrando aquilo que se seguirá à segunda vinda de Cristo. Ou seja, tão logo Jesus voltar nas nuvens do céu, de maneira pessoal, de maneira corpórea, de maneira visível, presencial, então, em consequência, tão logo ele retornar e todo olho o ver, então o diabo será preso por 1000 anos. Você já parou para atentar para esta verdade da palavra de Deus? Veja que essa palavra escatológica é também a palavra apostólica, é o Novo Testamento. Quão poucas são as pessoas que nos dias de hoje dão a devida atenção a essa palavra escatológica. Isto porque não têm os olhos postos na eternidade, no reino de Cristo, porque estão vendo apenas o que está perto e, portanto, vivem em busca das coisas imediatas. A importância da palavra profética é que ela arranca os seus olhos desta era, desse tempo, e os lança para o reino de Cristo, para o reino vindouro, para as coisas por vir. E é por isso que a palavra profética é como uma candeia que vai resplandecendo e vai brilhando no nosso coração e vai dissipando as trevas. E na medida que a luz brilha, que as trevas se dissipam, nossas raízes vão se desarraigando aqui desse tempo e aqui deste mundo e nos elevando cada vez mais a Deus. É por isso que o inimigo tem lutado contra a igreja de Cristo, afastando-a da palavra escatológica. É por isso que muitos não gastam o seu tempo com tal palavra, porque esta palavra, na verdade, transfere a igreja do tempo presente
para um tempo futuro, aumentando assim sua esperança, aumentando assim as suas convicções nas coisas eternas. E os homens malignos dessa era não querem que isso aconteça, porque acontecendo isso, certamente eles perderão o seu império deste mundo aqui e agora. Mas você que ama a palavra de Deus, olhe para a Escritura. Diz o versículo 3 do capítulo 20, lançou-o no abismo, lançou o diabo no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então o diabo será preso por ocasião da segunda vinda de Cristo, e então ele ficará preso para, qual o objetivo? Não mais enganar as nações. Durante um período de 1000 anos, depois dos 1000 anos, ele será solto por um pouco tempo. Então veja que o reino milenar serão 1000 anos em que o maligno não interferirá nas nações. As nações aqui sobre a terra estarão debaixo do governo de Cristo, do cetro de Cristo, da autoridade de Cristo e dos cristãos vencedores. 1000 anos. É certo que ainda haverá o pecado na terra, uma vez que as nações, os homens que compõem as nações, eles participam ainda da natureza pecaminosa. Entretanto, eles não terão o elemento exterior que fica a cultivar, a fomentar e a despertar essas concupiscências no homem pecaminoso. Pelo contrário, o diabo, autor de todo mal, o cultivador de todo mal, esse grande fazendeiro da iniquidade, ele será tirado, aprisionado, para que não mais engane as nações, porque Cristo reinará sobre a terra, sobre as nações, com os santos vencedores. Esses santos vencedores, como diz no versículo 4, são os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome. Eu sei que o tempo não é suficiente para abordar isso, mas na próxima semana nós vamos continuar a falar sobre o reino milenar, e então nós vamos descrever, demonstrar aqui o significado desses santos vencedores que vencem a imagem da besta, vencem o número da besta, vencem então esse espírito do homem da iniquidade. Na próxima semana nós falaremos disso. Eu quero apenas lembrá-los de que está aí o endereço de e-mail pergunta@devoltapalavra.com, para que você, telespectador, nos envie suas perguntas. Mas nos envie perguntas que tenham bastante relevância. Eu quero pedir a colaboração de vocês, telespectadores, para que nós possamos fazer um programa dinâmico. Será um novo formato de programa dentro de algumas semanas. Nos envie perguntas, nos envie considerações, nos envie qualquer coisa nesse sentido, para que assim nós possamos daqui responder à luz da Bíblia a todos esses questionamentos. Vocês também poderão nos fazer visita, acesse o nosso site devoltapalavra.com, e lá vocês vão encontrar certamente toda a agenda do ministério, das extensões ministeriais, os endereços, os horários de cultos, para que possamos ter uma rica comunhão. Não deixe para depois, não fique adiando, venha todos os santos ter comunhão conosco, porque é nesta comunhão que nós crescemos em vida e é nessa comunhão que nós somos edificados. Portanto, aguardamos por todos vocês aqui em Itaguatinga, ou em Planaltina, ou em Goiânia. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.